Um pioneiro e multicampeão do surf que fez da sua história o alicerce para construir a primeira escola pública da modalidade. Uma trajetória com mais de 30 anos, que já impactou milhares de vidas. E que também possibilita pessoas com deficiência ou da terceira idade sentir o prazer de descer uma onda. O que era um sonho virou realidade e hoje é reconhecido como patrimônio imaterial. Cisco Aranha, educador físico, uma lenda do surf, é o nosso convidado. Segue com a gente e se emocione com essa boa conversa de amor pelo esporte e um estilo de vida baseado na solidariedade e na empatia. Mas eu não sabia disso. Então nós fizemos um festival lá e nós fizemos um festival assim, para entrar grupinhos de 10 minutos, Sérgio. 10 minutos na água para entrar na água. Ela falou que estava, depois no final, falou, olha, eu estava 2 semanas sem vir, porque ela faz uma vez por semana. Estava medicada. Quando eu pus o pé na água, acabou a dor até o joelho. Quando eu subi na prancha, consegui ver, e a água espirrou e comecei a ver toda a sensação, acabou minha dor. Eu estou sem dor, eu vou ficar 3 dias sem dor. Eu falei assim, você está brincando, meu? Eu falei, não é verdade. E ele me colocou na mão, esse foi um dia impactante para mim, porque colocou no meu braço uma menina com 10 aninhos de idade, com 90% de queimadura no corpo. Ela só estendia um braço e não sorria, nunca esboçou um sorriso, o corpo todo pequenininho, me pôs no braço, me ajuda a levar para a água, e meus amigos estavam lá, vou embora, não vou conseguir. E eu fui. Coloquei ela no bodyboard, com a mãozinha esticadinha, comecei a brincar, e o Ciasca, você não viu, mas ela sorriu. Peraí. Porque eu achava que eu podia viver sozinho. Eu era jovem. Eu vivo sozinho numa boa. E aí quando eu perdi a minha mãe, eu falei, não posso viver, eu vou me matar. E quase. Mas ele falou assim, olha, você tem que ter sonho, a fala dele. Você tem que ter sonhos. Você tem que lutar muito para conseguir esses sonhos. Luta, 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 consegue. Mas quando você chegar lá em cima, você vai ter que lutar mais para as pessoas virem até você e eles usufruírem junto com você o seu sonho. E é o que eu faço, estou sonhando junto com um monte de gente. Um sonho sozinho não vale a pena. E fazer as pessoas que tentem lutar para chegar junto do teu sonho, né? Do meu sonho, do sonho, para a gente compartilhar junto, que é muito melhor compartilhar essa onda, entende? Do que sozinho. Sinceramente, não. Eu só gostaria de que em algum momento não consigo falar, cara. Olá, estamos começando mais um episódio de Papo On Podcast e hoje a gente vai bater um papo aqui pela história do surf adaptado, uma pessoa especial e pioneira nas duas áreas, não é isso, Dai? Isso mesmo. Obrigada, Cisco, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te conhecer e vocês vão se rever aí depois de tantos anos, né? O prazer é tudo meu, um orgulho estar aqui, uma honra estar perto desse menino aí, que agora já é um homem, eu não conhecia tanto tempo atrás. E saber também da história aqui, é muito legal, né? Tanto tempo de trabalho aqui, eu não chego nem aos pés do que já foi feito aqui. Me sinto honrado pelo convite. Obrigado, Cisco. A gente se conhece há 30 anos, né? E a gente estava aqui trocando ideia antes, relembrando esses momentos. E você é o responsável direto pela implantação da primeira escola de surf, primeira e única, né, escola de surf adaptado do mundo. Qual que é a satisfação de estar à frente de um projeto que é tão carregado de pioneirismo e que vem possibilitando a inclusão de tantas pessoas? Eu acho que não é uma coisa assim tão racional assim, né? A sensação é maravilhosa, né? Mas a intuição e a força intuitiva é muito mais forte do que o racional. Isso é uma coisa que veio crescendo e, bom,
tocou a mim isso aí. Então, eu senti isso, impulsionei tudo com toda a força que eu tinha de intuição espiritual e de amor, e para que isso fosse concluído. Tive a sorte de grandes companheiros trabalharem em histórias maravilhosas, reais, de quanto o surf era uma ferramenta positiva para a melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Tive pessoas empáticas, pessoas que souberam escutar, governo que soube escutar, e sempre com a intuição à frente, os anjos me protegendo, e realmente é uma escola que tem muito orgulho de a minha cidade, Santos, poder oferecer para o mundo e refletir para o mundo a possibilidade que isso é um bem, um bem assim incalculável, que diminui a pressão sobre as pessoas impactadas com medo, físicas, emocionais e tal, menos gastos com as medicações através da medicina do mar, né? E o surf o surf é o catalisador só, e não é o surf que faz, é o amor que faz, o amor da mãe, o amor das pessoas que estão, o amor que acolhe, o amor que cuida. E o mar depois resolve tudo, ele organiza tudo, ele organiza no mantra, ele organiza os minerais que colaboram para a melhora, todo emocional, todas as endorfinas, né? Tudo que a gente pode falar cientificamente, nada se compara ao amor. Então é isso que eu me sinto muito feliz de estar à frente disso e semeando por aí essa questão e refletindo para o mundo grandes sementes de ouro, né? É isso. E a gente conversando antes, você já esteve em vários países ao redor do mundo e plantando essas sementes, né? Mas igual a Santos não há em lugar nenhum, né? É a única cidade que mantém uma escola pública, de fato. Há outras iniciativas próximas, mas nada com essa estrutura e com essa história. Ainda não. Mas a gente também... O tempo é o tempo dele, não é o meu, né? O que a gente faz é semear, jogar as sementes, e se a terra for boa e as pessoas forem, e que sim, são, no seu tempo, na sua terra, vão acabar germinando e constituir coisas assim semelhantes a nós. Tenho certeza absoluta disso. Mas não tenho pressa. Eu fiz o que eu pude, nós lançamos as sementes por aí, estamos ainda lançando. Nossa ideia é fazer 100 pranchas doadas aí pelo mundo e tal. Mas eu lembro que em algum momento eu fui trancado em 4 paredes por algumas pessoas lá, País Basco, por exemplo. O cara me falou, mas o que eu vou fazer com isso? Eu falei, não sei. Eu só estou aqui falando que aqui vocês também não têm escolas gratuitas, e que é importante, que as pessoas mesmo na Europa não têm dinheiro, eu falei para ele. E sabe o que acontece no Brasil? Eu falei para ele assim, acontece uma coisa legal. Lá no café, quando a gente exporta o café, hoje não se exporta mais o café sem ter o selo, um selo que é importante, um selo de que essas pessoas do campo estão bem, estão com os dentes cuidados, as crianças estão na escola. Senão, ninguém compra o café. O que eu estou te dando é uma semente de ouro, você faz o que você quiser. E eu fui muito bem recebido. E agora, recentemente, me deram um título de embaixador das cidades de surf da questão inclusiva, porque nós ganhamos um prêmio de inclusão com o projeto 50+, e com o projeto Surf Adaptado. E por que é legal esse título? Porque te abre porta. Porque abre porta, olha, realmente a gente constituiu um legado incrível, né? E com esse tempo todo o respeito de pessoas de fora. Portugal, País Basco, França, Austrália, Peru, Equador, Uruguai, Chile, plantamos no Chile também. Bom, e a costa toda brasileira, fizemos alguma coisa. Então, tá lá, as sementes estão lá. E pouco a pouco a gente sabia que sim, a primeira pessoa cega que surfou no País Basco foi uma prancha minha que foi lá. A campeã portuguesa começou com uma prancha minha. Pessoas que vêm da Dinamarca com projetos lá similares ao que a gente tem, parecido com rodas, cadeirantes, tetraplégicos, utilizaram pranchas minhas no começo. E agora são projetos que eles fazem amparados pelo governo para essa questão. E por isso que é legal. Não são iguais as de Santos, porque cada realidade é a sua realidade. Né? É a cultura do lugar. É a cultura do lugar e o jeito que eles fazem. Mas eu fico honrado quando me chamam lá, Francisco, olha só, isso começou com você. Eu falei, é mesmo, que legal. Comigo não, com a minha cidade, porque as doações são feitas pela comunidade.
Às vezes um patrocinador, às vezes não. Aí a gente consegue fazer uma festa, consegui as suas pranchas, fizemos uma festa, conseguimos todo esse dinheiro. Então, tô indo, hein? Nesse início, assim, Cisco, que surgiu essa questão da deficiência do surf, como é que foi? Chegou uma pessoa procurando você, que queria participar também, tinha uma deficiência, ou não? Você teve né? Olha, como foi isso? é uma história mais lá atrás, tá? Antes das escolas existirem. O meu mestre é o Carlos Mudinho. Meu mestre de surf. Arquiteto, formado, pastor, etc. Tá vivo ainda, tá com 77, acho, agora. E eu tinha um sonho de conhecer ele, porque ele já era uma pessoa incrível. Eu o conheci com 14, 15 anos, e ele não falava, ele não escuta, é surdo, não fala. Mas ele escrevia na areia. E quando eu fui ao Brasileiro com 14 anos, lá em Ubatuba, ele estava numa roda de um monte de gente lá, os amigos dele já entendiam o que ele, né, falava. E eu cheguei pertinho dele, e aí ele leu meu lábio. Falei, sim, sou Carlos Mudinho. Aí eu fiquei assim, meu olho brilhando. E aí ele começou a contar as coisas que tinha passado. Eu era um nômade, um cara incrível, um homem incrível. Nossa, como eu posso chegar perto de um ídolo assim? E aconteceu um fato muito legal, que eu acho que isso marcou minha vida e acabou a história. Eu vou chegar lá, mas espera aí. Aí, que é a questão do respeito e da empatia, né? Eu brilhava aquele olho, ele era o cara naquela época. E eu fui para a final de um campeonato, e foi bem no finalzinho de tarde minha bateria, só para resumir por quê isso veio na minha vida. E essa pessoa me aproximei muito, mas com muita. E aí, meus amigos foram embora, porque era final de tarde, a última bateria, foi todo mundo embora da praia, mas ainda estava rolando uma bateria que era minha, final de tarde, nem Tamambuca. E quando eu saí, tinha uma pessoa sentada na areia. E era esse cara, um ídolo do surf mundial e brasileiro, respeitado no mundo inteiro, olhando a minha bateria. Eu falei assim, como assim? Você está aí me olhando. Eu vou te explicar umas coisas. Ele começou a me ensinar umas coisas. Nos tornamos amigos, né? Aí criou-se aí uma coisa que colou. E engraçado, porque em alguns outros anos para frente, eu lembro que foi o primeiro ano que eles criaram um logotipo do Ano Internacional de Deficiência. Era um triângulo com duas cabecinhas assim. Eu não tinha patrocinador, eu fui para o Campeonato Brasileiro. Eu dava aula no Colégio de Notre Dame, por aí, dava aula. Estava na minha formação. E eu falei, pô, vou pôr esse símbolo aí na minha prancha. Eu fiz uma máscara e pintei. Fui, sem patrocinador, fui para o Campeonato Brasileiro. E a mídia foi lá e ver o que era aquilo. Mas como assim? Que isso aí? Não, eu acho que o surf pode um dia ser alguma coisa para essas pessoas. Muito tempo atrás, Reginaldo, não está entendendo. Sim, nem se imaginava. E eu assim, eu usava uma camiseta branca, eu era bem assim, cabelo curtinho, porque eu dava aula num colégio que a maioria das pessoas eram militares, filhos de militares. Eu lembro que apareceu na TV Bandeirantes, isso e tal. E quando eu cheguei na escola para dar aula, eu falei, olha, precisamos fazer uma reunião com você. Eu falei, mesmo, não precisa, estou indo embora. Por quê? O surf era aquilo, não é mais. Entende? E aí, quando a escola abriu, a primeira turma que veio para ter um tipo de aula de surf, uma experiência de surf, foram os surdos mudos. Conecta. E eu não fiz nada de ponte. Foram se conectando coisas para que essas pessoas pudessem vir. E eu falei, tá bem, né? Eu o universo, a seu favor. Não sei falar Libras, não me importo com isso. Acho que as crianças brincam sem poder falar. E as pessoas com PCDs, que não têm a fala, se comunicam, e com outras patologias ou com outras deficiências, se comunicam numa sintonia fina de amor. É um jogo, a vida é um jogo. Então, assim, nunca tive esse medo de receber e de incluí-los naquilo que eu conhecia. Eu sou um cara da água, do mar. O mar é meu elemento. Eu sou uma outra pessoa dentro do mar. E eu tenho vários amigos aqui no Guarujá que são outras pessoas, são entidades do mar. Eu me refiro a entidades mesmo. Lá é com a gente mesmo. Fora são mais ou menos. Lá dentro a gente... E aí você foi se assim, garante. Foi assim, essa história começou a linkar e aí acabou conectando essas pessoas. Depois vieram PCDs, vieram PC, parede cerebral. Aí veio vindo as outras deficiências. Aí vieram duas japonesas com muita idade, veio um senhor também com 74 anos. Eu falei, vou abraçando, mas não pode, mas pode. Não podia, mas posso.
vai morrer na sua mão. Então, tá, eu sou o responsável, deixa comigo. E acabou que arrombou, né? Aí foi pra frente, aí virou o núcleo, aí desse núcleo pequenininho começou a explorar. Só que a questão do medo, né? Eu acho que fez tanto bem e eu senti tanto, né? As questões emocionais, como melhorou o emocional, como melhorou a saúde através da felicidade, da alegria das pessoas, psoríase ir embora, coisas aconteceram. Rafa, tal, etc. Começou, levantou da cadeira, começou a dar os seus passos. Tudo isso com amor. Mas havia o questionamento, né? Do outro lado, que não entende o que o oceano faz e o que o amor não faz e que faz. Tem coisas questionando, que a ciência não explica. E eu falei assim, então eu vou parar. Vou parar um pouco, porque eu tinha a ideia de abrir a escola. Então eu vou parar durante 6 meses. Não faz isso, pelo amor de Deus, meu filho, não, vou parar. Parei, fundamentei através de um terapeuta ocupacional maravilhoso, que é o Antônio José, que está comigo, Vasconcelos está comigo, terapeuta incrível. E falei, Tom, me passa o relatório dessas pessoas, como eles estavam durante as aulas e como eles pararam e como eles estão agora. Nós vamos levar lá para o cara que tem que fazer. Eu levei o relatório, levei um projeto escrito, 30 folhas de uma possível escola. Foi assim. No início de um projeto. Aí eu falei assim, tem certeza? Liga lá para as mães, ver como eles estão. Se eles querem voltar ou não. Por quê? Porque tinha criança que, nossa, passava na frente da escola, parava de espirrar, queria ir para a escola. Não queria ir para a escola, queria ir para o mar. E aí são inúmeras, né? Inúmeras histórias. Então, assim, eu nunca tive medo, tá? Porque tive medo, sim, eu tenho medo. Mas não é esse medo que você fala. Esse é comigo mesmo. Esse dentro da água eu tô... É o medo do cuidado só, né? Nunca pensei assim, olha, eu vou machucar, eu vou... Não. Eu sempre esse medo... Mas eu acho que o medo... Acho que tinha um outro medo, o medo do lado, de não aceitarem aquilo que eu estava falando. Eu acho que a sociedade... Eu tinha um pouco de medo, assim, nesse sentido de que realmente, será que eles estão entendendo o que a gente está fazendo? Será que... De ter uma recusa por não entendimento, né? Das por exemplo, não quero meu filho junto com essas pessoas. Não quero... Na verdade, em algum momento... A inclusão não se falava, né? Exato, né? Isso era... A gente está falando de esse momento histórico mais para trás. Sim. E que, de alguma forma, você estava conectando 2 mundos marginalizados. Uhum. O mundo do surf, do esporte radical, e o mundo exatamente. do PCD. Não saíam, né? Todo mundo em guetos, né? E de repente você juntou isso e... E eu vou te falar uma coisa. E aí durante o caminhar do tempo, eu entendi o que é inclusão, né? Eu acho que inclusão, ele não é o que a gente realmente faz aqui. Inclusão é na casa, é na família, é a aceitação do seu filho ou do seu parente que está numa condição. Aqui, eu gosto de usar até um termo assim, que é bastante usado até, é como se aqui a gente estivesse correndo na esteira. Exatamente. E uma hora eu vou te colocar para correr na rua. Então é um treinamento. É uma ponte. Também não adianta você correr a vida inteira na esteira e você nunca ir pro prático, né? É uma nunca ponte, ir pra tem pista. que ter autonomia. Aqui é um preparatório para a vida. Só que assim, quando se criou isso, ou quem criou, tinha essa intuição muito forte. Por isso ela permaneceu, a escola permaneceu. Porque houve uma intuição muito forte com amor, de receber. Visionário também, né? E aqui nós vamos pegar. O Rafa veio com formato da cadeira de rodas. Não tinha expressão facial, nem sorria, nem esboçava nada. E a mãe chorando. Pode, tá aqui, vamos levar pro mar. E vamos tomar banho, e vamos lá, pouco a pouco. Em 10 meses subiu da cadeira. Tem autonomia. É uma história verdadeira. E lógico que outras terapias e outras práticas ajudaram. O que o mar pode transformar uma vida, né? O mar cura tudo, realmente cura. E quando ele é bem compreendido, né? Porque ele escuta o que você fala. Aquilo que você sente. O mar, a água se comunica com a água. Teu corpo é água, você é água. Eu sou água, ele é água. A água está ali, ó. Por isso que eu perguntei. Vocês não podem fechar isso aí. Porque é a comunicação. Essa comunicação é tudo que a célula quer. Transformou a tua vida também? Completamente. Só não é a melhor onda da minha vida, porque a minha filha é a melhor onda da minha vida, mas é uma das mais legais. E é engraçado, porque você fala assim, você já foi para tudo. Fui. Os meus amigos, e aí? E aquela onda lá da Ribeira da Ilha de Portugal, eu falei, é mesmo, né, cara? É linda, mas eu não consegui surfar. Eu tava com gente com PCD dentro da água, em cima das pedras, dando aula.
E o Chile, altas zonas, mas eu estava passando frio dentro da água. No País Basco, 9 graus de temperatura. Olha só. A gente dando aula. É lindo, sim, mas eu não consegui pegar onda. Essa onda que você fala, não, mas eu estava em outra onda, sabe? Então, eu estive em Portugal 2 anos atrás, em uma turminha que eu tinha dado. Eu não consegui vê-los na prática, eles queriam que eu fosse... Eu estava em outra ação para 50 mais, depois passei lá, em Ericeira. Quando eu passei em Ericeira, vinha de Viana, encontro um grupinho vindo assim, subindo, né? Down e autista e tal. E eles me reconheceram e vieram me dar um abraço. Cara, eu comecei a chorar. Falei, porra, como assim, menino? Como é que tu lembra de mim? Tá louco? Não, vem aqui. Então, assim, tem coisas que vão ficar na lembrança das pessoas, não porque eu fiz, é porque um grupo de pessoas que tinha essa coisa, um mudinho, né? E você plantou ali uma sementinha também. E foi a sementinha. E aí isso está crescendo, né, por aí. Então, assim, eu acho que as escolas realmente são uma referência para o mundo. A gente tem a sorte que os governos estão atrás e são pessoas que têm essa empatia. E muitas delas são mulheres que podem ter gerado ou não, ou tem alguém, e são mais sensíveis. Essa questão da mulher é muito importante. E que a gente conseguiu, não, dessa maneira, não foi um convencimento tão difícil como foi no passado, sabe, Regi? Agora foi uma fala mais verdade, com fundamentação, né? Com o projeto na mão, né? A gente mantém os relatórios ali, tudo tem muito, a gente não expõe porque não é o momento para expor, a gente nem quer muito isso. Mas tem um registro, tem um todo registro, um cuidado com isso também. E tem uma equipe maravilhosa de professores, uma secretaria que está sempre atenta para nós, o governo está sempre atento. E esse pouco a pouco, né, do jeito que a gente faz na escola pública, por exemplo, são 4 programas, né? Nós atendemos uma vez só por semana. Fala, antes eram 3 vezes por semana, não conseguia fazer porque chovia, não tinha lugar para ficar. Hoje a gente estendeu, a gente triplicou o número de atendimento e o número de pessoas. Fazia 60 pessoas por ano, hoje faz 250 por ano. Mas, poxa, 1 hora só, uma semana Vou te contar um caso, cara. Uma moça que vem de São Paulo, eu não a conhecia, porque estou para lá e para cá, mas o grupo, nós fizemos um festivalzinho agora há pouco tempo, esqueci o nome dela, ela vem cadeirante, mas ela toma morfina, porque sente muita dor da região do quadril para baixo. Extremo. Então ela tem uma bolsinha de morfina aí que vai pingando e assim ela calma. E ela, quando veio ao surf, nessa primeira vez fazer o programa, ela revelou para as pessoas que estava a dor dela quando ela entrava no mar. Mas eu não sabia disso. Então nós fizemos um festival lá e nós fizemos um festival assim, para entrar grupinhos de 10 minutos, Régis. 10 minutos na água para entrar na água. Ela falou que estava, depois no final, falou, olha, eu estava 2 semanas sem vir, porque ela faz uma vez por semana, estava medicada. Quando eu pus o pé na água, acabou a dor até o joelho. Quando eu subi na prancha e consegui ver, e a água espirrou e comecei a ver toda a sensação, acabou minha dor. Eu estou sem dor, eu vou ficar 3 dias sem dor. Eu falei assim, você está brincando, meu? Eu falei, não é verdade. Então, assim, uma gota de água salgada, marinha, me reportar lá o René Quinton, né? Isso é medicina. Eu tomo água do mar também. Então, assim, uma gota é uma medicina, é medicamento. A gente não sabe o quanto efeito faz. Para cada um faz. Um pode se banhar o dia inteiro e não sente nada. Mas para aquele que necessita e se comunica e entra em conexão, uma gota faz. Eles ficaram 10 minutos, ela me revelou isso. 3 dias sem dor agora. Aí eu vou te falar por que ajuda. Não é só água marinha, é todo o entorno. Yes! Alegria, a felicidade é o que cura as pessoas também. Então, o surf catalisa, porque tô em pé. Tá todo mundo numa vibração uma boa, vibe, todo mundo sorrindo, boa. E isso é muito legal. A gente percebe o quanto isso é importante para todas as pessoas que não podiam. Né? Você falou uma coisa lá atrás, não existia essa coisa da inclusão. E também dentro de casa não havia inclusão. Não queriam nem mostrar os filhos que tinham, as pessoas, tá? Eu lembro de pessoas, meus amigos que tinham, e não mostravam, não, tá? Olha, vai mudar, e mudou. O mundo inteiro mudou. Existem projetos incríveis no mundo inteiro, incríveis. Tem um projeto na Califórnia,
E no Brasil é muito formal, mas é bobagem. Essa formalidade é papo furado, de ser doutor para fazer isso, né? Bobagem. Na Califórnia, o cara é bom no que ele faz, o governo fala, o risco é teu. Vai. O Surf Healing, por exemplo, é uma história de uma família que foi médico, Pascovitz, família Pascovitz. Eles moravam em trailer. Tiveram muita dificuldade os filhos para se socializar, porque viviam como selvagens e surfistas de Califórnia na costa. Mas o pai era médico, abandonou a sociedade e foi viver num trailer. Mas um dos meninos teve um filho autista e com surtos severos, e eles são homens fortes, igual a ele. Então, um dia que esse menino teve um surto enorme em casa, ele lembrou que o Pascovitz, um dos filhos, levou o filho em crise, lembrou que o pai fazia isso com ele, levava para o mar. Lá no meio do mar, tudo acaba, porque não há referências, não dá para tocar, não se escuta nada, só um mantra marinho. Isso relaxa e faz essa pessoa acalmar. Então ele levou o filho. Hoje eles atendem mais de 1.500 pessoas na costa californiana com pais, levando os pais e seus filhos autistas para trabalhar na terapia do relaxamento e do anti-stress. Sem som, surf. Outros projetos, fibrose cística, por exemplo. Se descobriu que o soro marinho é muito melhor do que o soro do hospital. Então tem um amigo meu, Hans Hadjen, que faz um trabalho incrível no mundo inteiro com crianças com fibrose cística, que vem do hospital tratar alguma coisa parecida com o que você faz aqui. Mas com o surf, com elemento da água, porque o soro marinho quando a onda quebra, aquele spray que faz, vem para dentro do pulmão e libera o muco, libera todos os fungos que tem no pulmão, com as crianças, e é natural. E outros projetos incríveis. Mas isso avançou, nós somos vanguardistas, sim, na questão da inclusão no mundo. Tá? Ao longo desse tempo todo, já certamente milhares de pessoas passaram por você, pela escolinha, por toda a equipe, mas você tem casos que te marcam mais? Você tem alguns que você possa compartilhar com a gente? De pessoas, de vivências? Eu acho que eu comentei com você do Ciasca, Roberto Ciasca, que foi um grande mentor meu, que me ensinou muito a relaxar. Eu estava muito tenso em relações. Não, mas o mar vai fazer. E depois a história de Santos tem essa propriedade. Tem na história de Santos o Imbabaré, né? O Imbaré, que é a cura pela água marinha, né? Os tupiniquins, tupi-guarani que viviam lá. Então Imbaré quer dizer isso, é um babaré. Eu não sabia, fui lá atrás. Também não sabia da propriedade das águas, fui lá no René Quinton buscar. Isso tudo me interessava, porque estava lidando com isso, né? Vou me reportar ao Mário Belo, que quis lá implantar, né, a talassoterapia no Brasil, não conseguiu. Mas, enfim, aí vendo essa questão de quais me impactaram mais. E, quando o Roberto Ciasca descia com as crianças, eu ficava alucinado com aquilo, era um tetraplégico, tal. E ele me revelava, teve isso aqui, esse aqui melhorou aqui, isso aqui e tal, tá? E ele me colocou na mão, esse foi um dia impactante para mim, porque colocou no meu braço uma menina com 10 aninhos de idade, com 90% de queimadura no corpo. Ela só estendia um braço e não sorria, nunca esboçou um sorriso, corpo todo pequenininho, me pôs no braço, me ajuda a levar para a água, e meus amigos estavam lá, vou embora, não vou conseguir. E eu fui. Coloquei ela no bodyboard, com a mãozinha esticadinha, comecei a brincar, e o Ciasca, você não viu, mas ela sorriu. Peraí. E aí foi assim, me marcou muito, porque é uma história muito forte. O pai entrou em casa, incendiou a casa, se suicidou e só ela sobreviveu. Ela era atendida pelo grupo terapia da Unicamp ou da PUC, onde o Roberto Ciasca era o coordenador e à frente disso. Ela não está mais vivo e eu não sei onde ela está. E ela era atendida pelo governo, pelo Estado. Então, isso me marcou muito, cara. Nem minha filha tinha nascido ainda. Tá? Muitas histórias foram marcantes. A do Rafa é uma delas. O Rafa veio com na cadeira de roda mais recente e tal, mas que a gente viu tudo que houve desenvolvimento até que esse corpinho, até quando ele abriu aqueles olhos verdes lindos dele, aquele sorriso,
a gente equilibrando ele indo pro mar como tartaruguinha, pegando no colo, tal. E quando esse dia me marcou muito também, acho que talvez seja o que embasa todo esse conteúdo que a gente vai falar aqui, porque tem muitas histórias lindas, das mães como são amorosas, aprender com o que é o amor mesmo. Mas um dia, depois de 10 meses de trabalho com o Rafa já estava olhando e sorrindo, ele chegou com 9, né, isso aí eu falei assim, espera, Fabiana, que eu já vou pegar ela estava com ele na cadeira de rodas, ia ter aula com ele, incluindo com todo mundo. Espera que eu vou buscá-lo. Ele falou, não, ele vai aí. Eu falei assim, como ele vai aqui? Como ele vem aqui? Não, ele vai levantar e vai até aí. Ele não andava. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral severa lá atrás, e os médicos falaram que nunca ele ia andar. Em 10 meses, ele levantou um dia à noite e caminhou em direção ao braço das mães. E ele fez isso comigo. Olha só. Levantou da cadeira e veio na minha direção, me deu um abraço. Foi Entende? Lógico, muita gente ajudou, mas foi ali que aconteceu uma coisa forte. Foi isso que me impulsionou para ir à frente com as outras questões, né? São inúmeras, tem muita gente que eu nem conheço, assim, vão nos programas, eu não consigo mais, tá, todo o tempo, mas que sim, ainda o meu coração está aí muito à frente, estou lá e coordeno as escolas. Acho que esses 2 momentos me fizeram mais forte, me fizeram um homem melhor, um ser humano melhor. E de todas as outras histórias, a do Val também é outra, incrível. Fiquei 10 anos com ele, cego, mas essa dessa menina realmente me forçou a assim, será que você aguenta isso, né? Porque os meus amigos não aguentaram. Então. E é muito interessante isso, porque parece fácil, não é fácil, mas ao mesmo tempo eu penso, por que eu estou aqui, né? Porque qual é o meu sentido de vida? Depois de tanta coisa que eu passei, tu também presenciou isso naquela época que eu trabalhei, é que eu vejo o seguinte, tá com a pessoa isso vem com ela e isso, vamos falar assim, ela aflora em algum momento na sua vida. Graças a Deus eu tive a chance de ter um grande nome no surf e que ter pessoas que puderam me escutar e falar assim, não, deixa o menino que vai, vamos lá. Mas eu acho que sim, foram essas 2 histórias me marcaram muito, cara, me marcam até hoje. E que legal, né? Que acho que é isso que também tem que ser valorizado, né? Que você é uma referência na história do surf brasileiro, né? Um dos primeiros a se profissionalizar, sim. Tem todo um legado, né? Mas que você usou esse legado para o coletivo, né? E muitas das vezes a pessoa acaba usando essa marca para um benefício somente individual. E acho que você conseguiu abrir isso, né? Acho que isso é algo que precisa ser valorizado e enaltecido num momento e num mundo em que o individualismo prevalece tanto, em que a conquista é sempre minha e não de todos. Quando você consegue colocar isso, acho que isso é uma marca que precisa ser ressaltada. Eu acho que ainda estou entendendo isso, sabe? Porque eu também fui, em algum momento, né? Só eu. Porque eu era competidora, sempre eu, lógico, mas acho que os livros me ajudaram. A minha universidade tive grandes mestres. E tive a sorte, quando os momentos mais críticos, assim, quando nada meio que não deu certo, a competição e tal, alguns mestres me abraçavam na praia, eu lembro disso, Mudinho e outros tanto, Chico Paioli, disse, não, calma, vem cá, vamos sentar ali. Eu queria queimar o palanque, né? Mas os livros, né, o taoísmo, a yoga, a maneira de entender a natureza, conectar com a natureza, como ela é bondosa, como ela é generosa, né? Cuidando dos meus medos, ao mesmo tempo do meu ego, tirando o meu ego, né? Isso me ajudou muito. Eu, por exemplo, não tenho nenhum troféu na minha casa exposto, sabe? E tenho quase 100, talvez 100 competições em primeiro lugar, título brasileiro. Não tenho nada exposto, cara. Eu não consigo. E durante um tempo eu conseguia, sabe? Sim. Quando eu era mais jovem, eu conseguia ver, isso aqui, tal. Meus amigos iam lá na janela olhar, tal. Esse disco que legal, E tá tudo em caixas. Isso nada, sim, serviu de base para alguma coisa maior. Mas é muito maior. É muito maior compartilhar o oceano
como ele é generoso, ele compartilha com todos. E por que eu não posso ser um pouco de oceano? E isso foi a coisa mais legal para mim, porque eu te falo que não é fácil, por isso que você estava falando, não é fácil, porque assim, às vezes o mar está perfeito, lindo, absolutamente lindo, você tem aquela fissura de pegar onda e você está dando aula. E eu vejo meus amigos, isso ficou legal, o mar está perfeito. O mar está perfeito, vai. E por que isso não me faz mal? Porque eu fui um grande atleta, eu surfei muitos lugares, eu viajei muito, eu peguei centenas e milhares de ondas. E o ego foi... Então, eu sei olhar e falar, eu surfo sem ir. Ao mesmo tempo que é muito melhor eu receber essa coisa, esse cuidado aqui para aprender esse jogo, porque me evolui espiritualmente. É o teu momento. Talvez lá atrás você... Até é importante você também ter a sua visão pessoal, a sua vivência pessoal, para agora você saber o que você vai proporcionar para o outro. Exatamente. Esse desprendimento vem do excesso, né? Eu fui excesso em tudo, né? Eu fui excesso. Eu não fui fui um cara que né? Briguei, tomei, fiz coisas. Mas eu sempre fui um cara generoso, fui uma pessoa boa, nunca desejei o mal para ninguém. E tive a sorte dos mestres aparecerem na hora certa. O Ariel Gonzalez é um cara do Uruguai que é um mestre soberano, é uma entidade, como o Mudinho, que me ensina, mas que me ensina todo o tempo. Eu tenho 68 anos, ele está com 78, igual o Mudo. Toda vez que eu chego perto dele, ele me provoca a reflexão do que é o aloha, do que é o amor, do que é o renalu, do que é o surf. O surf não é isso. O surf é muito mais que isso, né? Então, assim, o que é o ohana, ele me dá lições, mas de lições. E ele fala, Cisco, eu achava durante um tempo que sonho era bobagem, entendeu? Sério. Por quê? Porque eu achava que eu poderia viver sozinho. Eu era jovem. Eu vivo sozinho numa boa. E aí quando eu perdi a minha mãe, eu falei, não posso viver, eu vou me matar. E quase. Mas ele falou assim, olha, você tem que ser sonho, a fala dele. Você tem que ter sonhos. Você tem que lutar muito para conseguir esses sonhos. Luta, consegue. Mas quando você chegar lá em cima, você vai ter que lutar mais para as pessoas virem até você e eles usufruírem junto com você o seu sonho. E é o que eu faço, estou sonhando junto com um monte de gente. Um sonho sozinho não vale a pena. E fazer as pessoas que tentem lutar para chegar junto do teu sonho, né? Do meu sonho, do sonho, para a gente compartilhar junto, que é muito melhor compartilhar essa onda, entende? Do que sozinho. Quando a gente está feliz e a gente consegue se proporcionar, isso é muito bom. Mas quando você consegue proporcionar para o outro, é melhor ainda, não é? É muito melhor. Então, essa é uma coisa que está em mim, está na minha família, assim. E te falo, minha filha, quando veio também, assim, foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Assim, foi uma onda, assim, que eu não sei de onde vem isso. E foi espetacular. Foi a coisa que mudou realmente minha vida para valer. E, assim, não tenho muitas ansiedades, como eu tinha, porque eu fui fazer muita coisa jovem, viajei muito, tal, beleza, peguei as ondas, tanto importa isso, não importa. Você surfou como profissional há muito tempo? Muito tempo. Muito tempo. Põe aí uns... não. Vou chutar uns 20 vou te anos. Vou te falar. Não, talvez o meu último título foi brasileiro de longboard, foi em 2008. Ainda estava competindo, fui mundial e tudo. Mas o meu último título brasileiro foi aí. Mas fui campeão universitário, fui campeão estadual, fui campeão paulista. Tem uma jornada grande aí. Muito grande. E eu adoro competição, hein? Ei, você gosta eu sou muito competitivo, você não está entendendo. O Neno que deve estar, quando ele escutar, ele vai ver. Ele pode falar com razão. Eu fui um bom competidor, tanto de prancha pequena como de prancha grande. Fui o primeiro profissional do estado de São Paulo. Fui pro Havaí jovem. E tive todos os títulos que você pode imaginar. Mas nada disso se compara o que está sendo esse sonho agora. É um degrau, eu acho que é importante. Se você não tivesse tido essa vivência antes, né? Exatamente. Você não ia mensurar e nem conseguir projetar o que eu você acho que talvez construiu hoje. Não haveria comparativo, né?
Porque como essa coisa veio muito forte com o Mudinho lá atrás, e vieram outras entidades como a Ariel me ensinando o que é realmente, o que é realmente transcender, porque ele também foi competidor, Mudo também. O que é transcender a competição e ter um olhar dessa maneira, assim, né? Olha, como é que te provoca? Eu vou te falar uma provocação que o Mudo fez comigo no mar. Não sei se a gente tem tempo ainda. Tem. Eu fico horas. Tem tempo. Mudinho é um grande homem, um surfista incrível, meu mestre e tal. Quando você entra num dojo de judô ou karatê, tem um quadro lá, não tem? O pessoal entra e faz assim, reverência, né? No surf não tem muito isso, mas deveria ter. Então, o respeito, primeiro, às pessoas que te ensinam. Mas a ansiedade é muito, o ego é muito, e você vai, às vezes você comete algum deslize. E eu sou mais velho, mas também tenho minhas coisas. Enfim, eles me ensinam, me provocam. Então, nós fomos pegar um em Cabo Frio, tinha feito um trabalho lindo, o Mudo ficou lá o tempo todo comigo, não precisava, ficou comigo, me ajudando, tal. E a gente deu sorte, a Cabo Frio, água fria, estava quente, estava transparente, coisas de anjo, né? Falei, isso não pode ser. Tava chovendo a semana inteira, fez sol, tá? Aconteceu várias vezes comigo, essas outras histórias, mas... Fomos pegar onda, eles sabiam onde estava perfeito, falei, onde vamos cair? Ah, ali e tal, tá bom ali. Peguei umas pranchas. E eu percebi que ele estava tranquilo, e já tinha percebido isso no Havaí, quando ele me segurou a minha ansiedade, fez eu observar antes, escutar. Mas esse jeito foi diferente. Vamos lá, tá, então vamos. Eu peguei a prancha já patinando e fui, ele me viu, me observou. E eu vi que ele se distanciou, entrou devagar, me olhando, e eu já fui logo pro fundo, né? Você já foi com a sede ali. Mas eu, no caminho, até chegar ao outside, fiquei, por que ele não remou comigo? Por que eu tô aqui na frente? Por que eu tô aqui? Ele não tá comigo? E ele devagarinho vindo. E quando chegou no pico, assim, que é o point, né, que é um lugar à direita, eu fiquei na direita e ele não veio para a direita, onde estavam as melhores ondas. Ele foi pro lado esquerdo. E ficou parado sentado lá. Eu falei, pô, por que eu tô fazendo isso? Por que ele tá lá e não vem comigo, né? Compartilhar comigo. Que eu não tô entendendo, né? Mas eu tô com 60 anos, quase 70. Ele tá me ensinando ainda, hein? Isso foi recente, né? Recente, faz uns 3 anos atrás. Aí veio a série, cara. Perfeita. Aí ele olhou pra mim e falou, pai? E eu falei assim, puta, que onda linda. Pensei em ir, mas não foi. Veio a segunda perfeita. Ele, vai. Aí eu falei, não vou não. Veio a terceira e parou. Não fui. Ele olhou lá de longe. E ficou quieto. Não falei mais nada. Eu fiquei quieto. Falei, eu não vou. Eu já sei o que ele quer. Ver o quanto eu aprendi a ser generoso. Aí ele veio remando do meu lado. A onda vem aqui. Ele veio aqui, ó. Ficou aqui assim, ó, desse ladinho assim. Mas ele fez assim, ó. Aqui na frente. Aí veio a série. 3 ondas de onda perfeita. Ele olhou pra mim, vai. Eu falei assim, não. Vai você. Ele virou, foi. E eu não fui. Esperei ele chegar. Ele falou, aloha, mahalo, obrigado. Isso é respeito. Entende? E isso é muito legal, quando você aprende nessa idade. Um amor, cara. Devo muito a eles isso, entendeu? Que bom. E isso é uma das histórias do Mudo, né? A gente pensa, Ariel também, sim. não é só subir ali na prancha e descer na onda. Não. É muito mais do Muito que mais, isso. muito mais. E nas escolas, isso também é ensinado? Ou para essas crianças, ou para essas pessoas que estão ali? A gente, assim, eu tenho um pouco dificuldade, em algum ponto não, outro sim, mais difícil por causa não é da cronologia do tempo, da idade, então é na maturidade, da vivência pessoal desse professor que possa entender isso. Não. Às vezes porque isso é tão importante. É muito importante. Então, eu também não sou muito invasivo nisso. Então, eu vou delicadamente. Em algum momento eu sou mais pontual, tal. Mas eu tenho um cara que é o Tom, sabe, Cisco, nós estamos tentando fazer o que você passou para nós. Então, assim, em algum momento eu sei que isso está sendo passado, isso principalmente para os professores, porque os professores têm que entender que
isso vem de lá de trás, vem do Dukkha Hanamoko, vem, sabe, do respeito das pessoas e tal. Então, a gente tenta... E o esporte ensina isso, né? Ensina. Até outros esportes também trabalham A isso, gente teve respeito. dificuldade, lá atrás, tive alguma dificuldade no sentido do que é ser generoso. Do que é compartilhar uma onda, seja no mar ou seja fora. Então, por exemplo, Rinaldo, o Rinaldo pega a onda, tem 10 pranchas. Não, para que tu tem 10 pranchas? Tu pode dar 9. Essa aqui é a boa. Ah, mas essa aqui e tal. Mas, puxa, eu tô com 9 crianças lá que precisam de prancha. Você não pode doar pra gente? Esse entendimento é muito difícil, tem que ser muito sutil. Então, eu tenho que fazer um gesto na frente dele. Falei, olha, eu também tenho 10. Dessas 10, eu vou dar 5, entendeu? Sabe? Quando você mostra... A pessoa fica assim, mas depois com o tempo vem. Por exemplo, roupa de borracha. Olha, você é meu professor, eu vou te dar uma roupa de borracha, mas a sua antiga você vai deixar na escola, tá? Ah, mas essa aqui não. Isso tarda. Por exemplo, a sociedade hoje lá, ela distribui, eles sabem já desse processo, mas foi ao longo do tempo. Cisco, eu tenho prancha aqui, tenho stand-up, eu não vou usar mais. Quer? Lógico. E se eu não usar, eu vou doar pro Guarujá, para... Alguém vai usar. Alguém vai usar. Eles sabem agora, mas demorou. Você não acredita, demorou Mas muito. acho que isso é uma construção de hábito. Às vezes a gente se apega às coisas e quer ter posse daquilo, isso, né? E esquece se não está mais fazendo diferença na nossa vida, mas pode fazer na de alguém. E por que não, né? Sim, e esse tipo que é normal e que é natural, é um egoísmo natural e inocente, de certa maneira, porque a gente conviveu com isso, né? A sociedade agora está se abrindo para outras questões. Essa questão de ser social, ser gratuito, é legal, mas tem eu não gosto disso, eu quero que, tudo bem, mas tem esse lado. Então, para ser social, assim, meus amigos para doar uma parafina demoravam, hoje eles trazem caixas, revistas, roupa de borracha, Cisco, toma, põe aí. Você teve que construir esse pensamento também. Sim, e isso foi construído na escola do posto 2. E na escola do posto 3, acontece isso naturalmente porque as mães... elas são super atentas para os filhos, estão toda hora acolhendo, toda hora percebendo, né? E é difícil, normalmente é difícil, não só aqui, em qualquer lugar do mundo. Eu dei um exemplo no País Basco, numa conversa com uma casa maravilhosa que me levaram lá depois do trabalho na praia com as crianças e tal. Um país rico, né? País Basco rico, Espanha rica. E aí numa conversa, tem uma praça assim, a gente olhando na praça, eu dei um exemplo assim, olha... Percebe, o mar está ali, está perfeito. Toda vez que o mar está perfeito, vocês passam por essa praça correndo alucinadamente falando, o mar está perfeito, vamos embora, uhul! Só que vocês não olham que ali sentado sempre vai ter alguém, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa com deficiência, que quer chegar lá. Mas vocês não têm acessibilidade. Vocês não param para perceber se essa vontade, naquele verão do cacete, não quer tomar um banho de mar. Vocês não percebem isso. A gente nem pensa. Você sabe que uma vez não aqui... pensa. A gente não pensa. A gente com as crianças, e aí... eu não lembro, eles iam devolver, acho que uma tartaruga pro mar. E aí a gente foi acompanhar, levar as crianças para ver. Sim. Acho que nós, assim, até na nossa inocência, pensou, a gente vai levar para as crianças terem essa vivência de ver o animal voltando pro habitat dele, como isso é bacana, importante. Sim. E aí a gente se deparou com uma situação de um aluno, e ele virou para mim e falou assim... Eu nunca desci na praia. E aí naquela hora eu falei, caramba. Porque aí eu pensei, gente, quantas vezes eu já vim na praia e talvez eu não valorizei isso. Abundantemente. E ele já tinha uns 15 anos. Então. E ele, mas eu quero ir. Eu falei, a gente vai ter que dar um jeito. Mas como que vai? Ele anda com dificuldade lá. Eu falei, como a gente vai fazer? Eu não sei, mas a gente vai levar. E aí a gente foi e entrou de roupa e tudo, do jeito que a gente tava com ele, só pra ele se molhar. E aquilo foi o máximo pra ele. Então a gente às vezes não valoriza as grandes coisas que a gente vivencia porque a gente acha que elas são pequenas. E que não acabarão nunca, né? Também tem esse lado, né? Você acha que vai estar sempre ali e nem sempre vai estar, né? Então a gente precisa aproveitar. Eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco desse papo histórico com o Cisco Aranha, que faz história no surf nacional e internacional. Fica com a gente e confere tudo que ainda vem por aí. Olá,
A gente do Papo On Podcast quer agradecer você pela audiência. E queremos também fazer um pedido. A gente precisa do seu apoio para levar a nossa mensagem cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Isso mesmo. A nossa meta é dobrar o nosso número de inscritos em 2 meses. E você pode nos ajudar de uma forma muito fácil nessa jornada. Vai lá, entra no nosso canal no YouTube, se inscreve e já ativa o sininho. Pronto, assim você vai receber todas as notificações sobre cada novo conteúdo do Papo On Podcast. Mas você ainda pode ajudar um pouquinho mais. Basta mandar a nossa campanha para sua rede de contatos. E assim, juntos, fazemos crescer o Papo On. E as nossas boas conversas vão conectar cada vez mais pessoas. E a gente volta com o segundo bloco do Papo On Podcast, hoje entrevistando o Cisco Aranha, uma lenda do surf. E tem até direito a documentário, né? Um filme a respeito da trajetória. E hoje está sendo um dia muito especial de relembrar vivências lá do início da minha carreira no jornalismo também. Mas sim, depois a gente vai por esse caminho. Como que uma pessoa ou uma família que queira que o seu filho ou seu integrante vá participar da escola de surf adaptado, qual o caminho que ela tem que trilhar para chegar e participar das aulas? Tá, primeira coisa é entender como a escola funciona, né? Ela foi montada de uma maneira onde pudesse agregar mais aulas, etc. É uma vez por semana que a pessoa participa em grupos do máximo de 5 pessoas. Às vezes o impacto é muito grande, então vai uma pessoa para 5 professores, por exemplo. Então a gente tem um olhar, né, um acolhimento através de um terapeuta, que é o Antônio Vasconcelos, é incrível. Ele vai entender a família, vai entender qual é essa pessoa, como ela está, como o que tem. E aí, através daí, os professores trabalham em cima de uma finalidade. Eu preciso de mobilidade, eu preciso de equilíbrio, eu preciso me divertir também e tal, enfim, vamos lá. E ele é acompanhado durante 10 aulas. Uma vez por semana vem, faz a aula e são 4 programas anuais. Então são 10 aulas que se dividem em 2 meses e 10 dias. Ao longo do ano são 4 programas. O programa de inverno, especificamente de inverno, onde a gente atende mais surfistas que tiveram algum estresse pós-traumático, ou que, por exemplo, Manu, que tem uma deficiência, né, qualquer, mas que surfa já, e que, bom, enfim, pessoas que tiveram AVC, ex-surfistas que querem retornar ao mar. Por quê? Porque o programa de inverno, ele é forte, ele é frio, ele precisa de adaptação ao longo do tempo para entender que essa água fria eu consigo. Então, os outros programas são mais tranquilos porque a temperatura ajuda muito, né? Interessante. Então, vocês dividem também de acordo com a estação As estações têm a ver com nossos programas. Qual o perfil dessa pessoa nesse momento? Exatamente. Então, o primeiro momento, a gente já distribui isso. E distribui também aquilo que ele está impactado. Então, sim, tem coisas mais severas. Sei lá, amputação de 4 membros, por exemplo. Uma pessoa forte, com muito peso. É difícil trabalhar, mas a gente vai. Então, essa pessoa que um professor não dá conta, nesse caso, né, de estresse pós-traumático e amputação de 4 membros, por exemplo, ela vai ser direcionada para a aula dela sozinho, com mais ninguém. Todos os professores vão estar envolvidos nessa tarefa. Ao mesmo tempo que a segunda aula, por exemplo, vamos trabalhar com autismo, né, sei lá, nível 1, sei lá, qual for, todos se socializarem. Então, a ideia é socializar e trabalhar em cima do silêncio, os mantra marinho, entender. Então, vai um grupo de 5. E aí os professores estão divididos. Então, vocês conseguem traçar propósito também, ali, sim, propósitos diferentes, sim, de acordo com o perfil, condição, sim, física dessa pessoa. E aí são 60 pessoas por programa. Então, sim, a gente trabalha segunda-feira, cada aula no máximo até 5. São 20. Então, de terça a sexta, você coloca todos esses 60 juntos, né, e fazendo uma aula por semana. Então, dá 60 por programa. E isso é muito legal porque é flexível. Porque você vê, olha, poxa, eu quero fazer, meu sonho, eu não gosto de água, não quero, mas estou louco para ir. Isso é um processo diferente, então, as abordagens são diferentes, os protocolos são diferentes, a gente aprende muito com a família, de pegar, como remover, isso até hoje a gente faz, a gente tem um protocolo padrão, mas que o que importa é o que a gente sabe, olha aqui. Então, as técnicas, quanto mais prática os professores trabalham,
melhor entende o corpo, até quanto de força eu posso pôr aqui. Então o terapeuta está ajudando nesse processo. Nós temos uma sala funcional lá também. Então se o tempo tem raio, tem água viva, então a gente não para essa água. A gente trabalha em cima da sala funcional, que tem espelho, que tem os aparelhos, que tem os elásticos. Então a gente trabalha muito mobilidade, a coordenação motora, interação social, enfim. É porque também não é só na água. Não. Né? Outro dia eu estava na praia e realmente tinha um professor e ele ensinando o menino a subir na prancha, ficar em pé na areia. Sim. Porque às vezes a gente acha, vai aprender lá na água, mas não é isso, né? E aí tem uma coisa muito legal que você falou, a areia. A areia é o primeiro ponto onde a gente descarrega a nossa parte elétrica do corpo e onde a gente sintoniza e se conecta com a natureza. A areia tem propriedades incríveis, tá? Outra coisa é que você, ao chegar lá perto da praia, você já está recebendo todo esse processo do mar, o ambiente aberto, né? A serotonina está sendo lá desenvolvida, enfim. Mas a gente chama de sand play, quando a gente coloca as crianças na areia, e muitas vezes, por exemplo, a prática na areia e a comunicação na areia se dá com elas, mesmo a gente sem perceber. Então a gente aprendeu que ao longo do caminho essa comunicação fina, é mais ou menos parecido, eu vou fazer uma analogia aqui, mas é parecido. Imagina assim, o cachorrinho entra aqui agora. Ele dá 1000 voltas, não sei o que esse cachorro está fazendo aqui, né? Ele dá 1000 voltas, mas ele vai encontrar um canto, ele para. Ele fica quietinho lá. Bom, mais ou menos assim. Quando a gente trabalha com pessoas com essa questão de comunicação, e eles estão juntos, paralisia cerebral, Down ou tal, tem essa problemática da fala e tal. Quando a gente coloca num jogo, todos se comunicam e todos jogam. A gente aprendeu que, então, essa é uma sintonia fina que só eles entendem. Nós temos que aprender. A socialização, a maneira com que eles observam, a concentração, né? A gente aprendeu muito ao longo do tempo. Então, todo terapeuta está aí, então, entendendo isso e depois é passado para nós. E durante o processo é muito legal, porque eu estou falando isso. Porque para entender como é que a gente faz, a gente também tira fotos, a imagem para nós é muito forte. A imagem para nós é medicina, tá? A imagem para nós não é o ego, mas é um ego medicinal. E acho que é um registro também de acontecimentos, de histórias. O registro para nós é o menos significativo, mas a visão que ele tem da imagem a imagem dele permanece, a autoimagem dele sobre uma onda, sorrindo, etc. É o que leva ele para dentro da casa. Seria um feedback visual que a gente fala. E é o que mantém ele feliz. E para nós a felicidade é importante por causa que a felicidade é a cura. Até para ele se perceber, entender que ele pode fazer parte daquele meio. E é a sensação onde o cérebro grava a melhor emoção da felicidade. Isso é saúde, isso é o que elimina a medicina alopática, tá? Então essa é a escola que a gente funciona. Então tem lá professores de educação física, técnicos de surf, o terapeuta importante, uma assessora de imprensa que fotografa e faz tudo, e nós mantemos aí os relatórios para nós e para a gente entender esses processos. Fazemos treinamentos e sim, a escola é pública, ela pode se dirigir à Secretaria de Esportes 3269-8080 e pedir o telefone local, e aí vai fazer um registro dessa pessoa e se tiver condições de entrar nesse próximo programa, se inclui, vai fazer uma visita, vai fazer o primeiro contato com o terapeuta e depois vai se incluir em qual programa. Sou surfista, tive um AVC, então já sabemos que vamos colocar ele no inverno. Sou uma pessoa que veio de São Paulo, tal, só vem uma vez por semana, então vamos incluir no verãozinho, porque é uma criança muito pequenininha, tem frio, vamos colocar ela no verão. O verão é melhor para ela. E assim a gente faz, então vai distribuindo e a gente não tem a pressa que nós tivemos no começo, quando a gente já abrimos logo para 250 pessoas, foi over, e nós entendemos também que o nosso corpo cansa. Então nós temos algumas paradas técnicas para descanso físico nosso, treinamentos. Porque é um trabalho físico grande. Então, aí quando a gente fala assim, por que medo, né? Se a mãe cuida desse menino todo o tempo, né? E a física? E o físico?
E como faz? E como lida? E como troca? Então, se ela consegue, eu também vou conseguir. Dá uma paradinha, porque são 60 filhinhos, mas a gente vai ter que parar também um pouco, respirar, retornar para a física e voltar. A escola é plana, é na praia, na areia da praia, no Canal 13, ali em frente ao Gonzaga. Ou ir conhecer também, pode conhecer, né, fazer uma visita para nós. Nós temos aí uma atendente que é deficiente visual, tem a Jennifer, acho que você conheceu ela. Ela estava na secretaria, acho que quando você estava lá. Era uma moça que era atleta, depois se tornou... ela teve vários problemas de saúde, perdeu a visão, tem 3%, escreveu um livro incrível da vida dela, com um celular, com um olho só. Olha só. É nossa aluna e atendente. Ela que faz todo o atendimento de receptivo, de vamos mudar para encaixar aqui, e aí junto com o Tom faz isso. E é muito legal porque é um símbolo para nós. Ela também, eu falei para ela, um dia você vai trabalhar comigo. Tirei ela da Secretaria de Esportes, levei ela para trabalhar comigo. Eu falei, mas não basta, você vai ter que surfar. E ela está surfando. E aí? E fica aqui o convite, quem sabe ela não vai ser uma das próximas pessoas a vir conversar conosco. Não, eu acho ela ótima, ela é super relatar inteligente. essa história. Uma pessoa eu acho ótimo convidá-la. E também te convidar para surfar, né? Porque você é um malandrão que não foi ainda, mas pode ir. Vamos mas eu acho que a escola é isso. A escola, eu fico falando para ele. Você vai ver quando eu te colocar aquele quadrão, você surfando em pé, você vai ver que olha que legal, olha eu, aí vai mostrar para todo mundo. É o que as crianças fazem, né? As crianças levam para dentro de casa a imagem pro vovô, levam para a escola suas medalhinhas, coisinhas. Mas faz uma diferença incrível. E tem a busca espontânea, né? Sim. Mas tem contato também de, por exemplo, escolas, clínicas, centros de reabilitação que identificam crianças assim, nesse trabalho do surf vai ser legal, vai complementar o que a gente está fazendo aqui? Sim, tem escolas que levam crianças, tem gente que é por exemplo, do sistema do SUS, né, que leva pessoas que são impactadas aí de algum tipo de problema e tal. E aí levam sim, fazem parte de outros programas, de outras escolas. Isso é importante, né? Até as famílias, a gente tenta conscientizar bastante. Porque uma hora a terapia ela vai virar uma manutenção e ela vai diminuindo a frequência, né? Mas o esporte não pode diminuir na vida da pessoa. Não, e isso é o que vai continuar a fazer essa pessoa se manter em movimento, ativa. Uma das coisas legais é igual essa casa aqui. É uma escola gratuita, né? É uma escola pública que ao longo do tempo, por causa do Posto 2 que nasceu lá, ela avançou nessa questão, porque muda-se os governos e mudam-se as intenções e tal. E existe muita gente também que é interessada em locais assim, são locais incríveis, na praia, na areia, é difícil conseguir. Mas já é uma conquista, né? E essa conquista é para todos. Nós recebemos gente do Brasil inteiro lá. Às vezes algumas pessoas de fora também, né? Pessoas que estão em passagem com... Não é exclusivo para o munícipe. Não, para o município não, né? é aberta. Gente do interior de São Paulo, sabe, incrível. E aí... Eu vi uma vez uma reportagem, acho que do Profissão Repórter, se eu não me engano, que fez uma matéria e eles acompanharam uma senhora de origem japonesa, idosa, e que ela descia de São Paulo para fazer a aula, né? Sim. Isso é frequente também? Frequente. As pessoas vêm de São Paulo porque sabem da escola e têm um sonho de surfar, por exemplo. Recentemente, faz alguns anos também, o pessoal do Einstein com câncer levou uma pessoa já com... Estágio avançado. Estágio avançado, para conhecer o mar e deslizar sobre a onda. Acontece essas coisas. Aí a gente vai embora, a gente dá um jeito, coloca. Não é uma escola grande, mas a gente recebe o que a gente pode. E aí, falando um pouquinho sobre aquela que você me falou, você tem sonhos, mas sim, a gente quer expandir. A gente gostaria de expandir. E se deixar, eu vou fiar o pé. Sério. Então, é só dar a pista e mostrar, eu vou fazer. Mas já é super importante o trabalho lá. Super importante. Então, são 30 anos, né, que você vem nessa estrada mais específica primeiro da escolinha de esportes radicais de forma geral, começou lá na cidade de esportes radicais, na cidade radical. O que te mantém todos os dias, depois de tantos anos, motivado para seguir adiante? Eu acho que é a certeza, né, que isso é bom, né? A certeza que isso é bom. A certeza
isso é fundamental, às vezes, para uma pessoa. Aqueles que não têm condições de pagar os medicamentos, não ter... Nós estamos lá de braço aberto. Então, ter certeza disso, a certeza disso é o que me faz continuar. Eu nunca pensei em desistir. Eu tenho certeza que isso faz bem nas pessoas. Siasca me ensinou, Mudim me ensinou, Ariel me ensinou. Os meus alunos me ensinam, as famílias me ensinam o dia todo. Vale a pena. Meu filho está melhor. Eu estou melhor. Eu estou melhor. Eu tive um AVC, mas eu tenho amigos que tiveram AVC. Falei assim, o que você está fazendo na cadeira de rodas? Vem comigo. E está com mobilidade, está com autonomia, que é o nosso dever, né? Acaba cuidar. sendo um grande desafio ali, né? Até para a pessoa, assim, o quanto eu consigo vencer os meus limites. Ou os limites que estão sendo impostos a mim, né? Sim. Tem aqui um grande surfista, um grande amigo meu, que é o Marco Antônio, que é fisioterapeuta. Esteve aqui com a gente. Marquinho é um grande homem, uma pessoa incrível. Fui colega dele, docente da universidade e tal. Mas ele sempre fala, e eu sempre repito, ele fala assim, Cisco, tem nada de científico nisso, é só saber cuidar. E eu sempre levo essa frase dele, porque o cuidar é assim, não só para a pessoa com deficiência, mas também para as pessoas maiores, né? No caso lá da escola. Um dia eu vou ser idoso, quem vai cuidar de mim, né? Eu estou sozinho, passei pela pandemia, meu filho morreu, meus pais morreram. Imagina uma pessoa com deficiência, eu sobrevivi, estou com quem agora? Como eu vou ser cuidado? Então a escola, ela tem esse olhar do cuidar. Simples assim. Eu não preciso da parte científica mais. Entende? Eu só preciso de amor, só. E é o que me mantém, cara. Entendeu? A gente estava aqui, né, falando lá do passado, né? Final dos anos 80, início dos 90. Quando começou com a Cidade Radical, lá no Emissário Submarino, né? Tive a honra de participar, não do projeto em si, mas de cobrir, foi fundamental. Né, a parte de imprensa ali. A gente fez reportagens. Nossa. Eu lembro de fazer um box com as gírias e as expressões típicas do surf, do skate, do bicicross, né? Que a gente estava começando ali. Era um momento... Hoje falar do surf é tranquilo, vamos dizer assim, porque é um esporte reconhecido. Não existe mais o preconceito. Sim. Mas naquele momento foi duro vencer o preconceito, né? Como é que surgiu essa questão da ideia da escola radical, que dali decorreu a escolinha de esportes? Decorreu do mestre Owides, né? E o Gerson, que eram caras visionários. E disso, mas também não eram surfistas, né? Mas precisava de alguém para fazer isso. Eram jornalistas esportivos. Chamaram o Marcelo fez lá um bom trabalho, mas depois a gente fez a Cidade Radical e aí sim, Cisco, vamos fazer a escola. E a partir daí, fazer a escola onde vai se pegar referência para isso. Bom, já era formado em Educação Física, tive grandes mestres, nunca tive problema em dar aulas para muita gente. Começou aí, vamos embora, vamos fazer aqui. Foi crescendo, mas a gente teve sorte, né, cara? Um trabalho assim, eu acho que quando tem essa coisa olha, vamos ver se ele quer isso mesmo, né? Vamos ver. Então, te machucam muito, mas no final, quando você vê que é impossível derrotar o amor, né, meu? Isso vinga, né? E o amor do Owides pelo esporte, o amor das pessoas, foram generosas comigo em deixar fazer aquilo lá. Não foi por dinheiro, aquilo foi só pelo amor ao esporte e revelar o skate, revelar bicicross, revelar muitas coisas. Vieram de governos assim, né? Não tinha Praça Palmares, ainda estava começando. Isso veio tudo do final do ano da Thelma, né? Mas eu acho que principalmente o Owides, que tinha essa visão incrível. E depois, recentemente, encontrei a Thelma até, agora com esse selo que agora a escola virou, né? Patrimônio Material e Cultural da Cidade. Isso é notável, isso é uma coisa inédita no mundo, né? Eu jamais pensaria que chegaria nesse ponto, né? Mas tudo que foi feito lá no passado foi feito com muita intenção, com o coração. E tudo que você faz com muita intenção, com o coração, pode demorar, mas ele vem. E vem muito forte. Aí você precisa saber o que faz com ele. Nós soubemos.
tivemos que direcionar toda aquela parte adaptada para um momento melhor. Era um núcleo, depois virou uma escola, né? Então talvez aí a gente expanda mais, né? Mas eu acho que o que me faz realmente, eu acho que é ter a certeza prática, não teórica. A certeza prática do dia a dia que valeu a pena. O Val, por exemplo, a gente ficou 10 anos juntos para desenhar uma prancha adaptada para cegos no mundo. Ai, valeu a pena? Sim. A gente conseguiu a bolsa 100% para ir na universidade. E a construção disso? Eu imagino o quanto levou de tempo e um olhar tão detalhista para entender essa outra pessoa, as necessidades dela e construir uma coisa que vai ser funcional e que de fato vai conseguir proporcionar ela ter essas vivências. Isso demorou também? Demorou muito. Com o Val demorou 10 anos. E aí fala assim, pô, mas essa prancha é tão simples assim, né? Tudo bem, hoje a gente fala, hoje tem uma palavra que fala tecnologia assistiva, né? Isso não existia. O que existia era uma pessoa inconformista. Eu te falo, eu sou um shaper, eu sei fazer prancha e tal, etc. Não vivo mais disso, mas ainda faço. Então, eu tive grandes mestres também nessa área, né? Homero, o Labarre, que eram grandes homens de shaper, Mudinho me ensinou muito. Mas quando a gente não tem, a gente tem que criar. Eu vim de uma universidade prática. A FEFES era uma universidade prática, ainda é, mas era muito mais. De qualquer maneira, tive grandes mestres práticos. Aula, e se não tem, faz a meinha, vamos jogar com a meinha. É só assim. E dentro de um laboratório como o Homero, que era um da 20 das pranchas, aprendi muito. Então, assim, bom, o que falta? Porque a aula foi uma porcaria. Foi uma merda, ele falou para mim. Essa aula, o cara esqueceu a parafina que a gente tinha e eu vou parar. Eu falei, não, você não vai parar. Pera aí, vamos ver. O que ele esqueceu? Esqueceu isso? Eu falei, espera um pouco. Amanhã a gente conversa. Fui para casa, pensei, fiz uma folha branca e comecei a riscar tudo aquilo que eu precisava em cima de uma prancha, num deck, nessa mesa. Eu preciso do laptop? Preciso da água? Preciso. Então eu desenhei uma prancha anatômica, uma prancha que tivesse braille. Em 2006. E fiz o lançamento em 2006. E foi construiu a primeira. Construiu a primeira. Logo depois veio o Rotary Santos Praia, junto com o Novaes, com uma ideia de que, olha, vamos lá falar um papo lá no Rotary. Fui lá, quebrei o espelho do elevador com a prancha e tal. E a primeira pergunta que me fizeram, é surfista, né? A primeira pergunta que me fizeram, daquela enquadrada que me deram, todos aqueles caras que estavam lá, falei, você vai patentear isso e vai vender isso, vai patentear? Eu falei assim, não. Eu só fiz isso porque eu estou há 10 anos com ele, não conseguia. Meu professor não conseguia dar aula. E eu falei para o meu professor, agora você tem que dar aula. Porque agora está tudo aí, você não precisa nem esquecer. Você tem que vir e dar aula. Né? Então foi assim, para construir a didática do professor, facilitar a performance do meu atleta. Mas para entrar no mundo nessa conversa, sim, tive que fechar os olhos com vendas, escutar o mar, me orientar. Fazer testes, talvez, por exemplo, fiz a primeira, fiz. testou. Não. Ou ficou no projeto não, e depois... Não. Fiz o projeto sabendo que eu assertivo mesmo. Olha que sabia que tudo que eu tinha colocado era o que ele precisava. As linhas laterais, o sistema, certeza, o sistema muito tempo olhando, observando o que ele errava, o que não errava. No primeiro dia que ele foi à praia, para a água, não houve batizado, vou para a água treinar. A televisão estava lá, estavam várias televisões. A Globo estava lá. E a primeira onda foi em pé. No mesmo lugar onde tinha que estar. Pé no centro. Deu certo. Várias ondas em pé. Falei, agora sim. Quilha flexível, a cor amarela. É isso tudo, mesmo. E daí foi. Aí o Rotary entendeu, nos doou 6 pranchas adaptadas, mandamos fazer. O deck é feito aqui no Guarujá, com o Jordano, um amigo meu. E ele? O que ele te falou quando ele pegou essa onda aí? Ficou encantado. E aí virou uma pessoa, né? Virou o cara, porque tinham 90 milhões de pessoas assistindo, né? Olha só. E aí a gente conseguiu, eu era docente da universidade, das duas, inclusive, e consegui que o Santa Cecília apoiou e lhe deu a bolsa de 100%, se tornou um professor de educação física através disso. Por quê? Porque a mídia, o trabalho que você faz, lá atrás, quando foi para a Folha de São Paulo, aquilo fez a diferença na vida de muitas pessoas. Você é uma pessoa que esteve presente no melhor momento daquilo, no nascimento com o Willis, Gerson e comigo,
Mas se fosse você escrever aqueles textos e não fosse a Folha de São Paulo, a gente não teria essa amplitude. E aí eu cito todos os jornalistas que trabalham com isso. Eu tive muita sorte do Eduardo, no primeiro momento dele, do Silva. Eduardo Silva, um amigaço. Ter feito a primeira matéria dele, que foi pro Fantástico, foi com a escolinha. A gente teve muita sorte. Ah, que legal. E muitos que eram alunos se tornaram grandes jornalistas, hoje estão à frente de jornais. E a gente teve sorte, que são todos amigos, né? Então, assim, isso foi um papel incrível para nós, né? Então, isso fez a diferença na nossa... E essa prancha foi assim, começou assim, depois em 2006, né? Foi 2006. Aí depois, 2014, eu fiz a multifuncional, porque outras pessoas com outras deficiências vieram. Eu fiz o lançamento em 2014 da multifuncional. E aí virou um projeto chamando Sonhando sobre as Ondas, que orbita as duas escolas, que não pertence a ninguém, pertence aos surfistas de alma e amigos de cooperação, ou a empresas que gostam e apoiam, mas que elas doam equipamentos adaptados, pranchas adaptadas, para quem solicitar. E já são mais de 90 pranchas que nós doamos para o mundo inteiro, para as pessoas que solicitaram da gente. Portugal, Espanha, Peru, Chile, Uruguai, o Brasil de costa a costa, Fortaleza ao Sul, Saquarema foi uma das últimas, e agora o Uruguai, final do ano. Enfim, todas doadas. Doamos nossa expertise, doamos nossa metodologia, nossa cidade, doamos porque foi nossa cidade, nossa comunidade doa. As pranchas são feitas aqui no Guarujá, de acordo com o que a gente pede, feitas aqui, tudo super perfeito, são lindas, as pranchas são lindas, únicas, e nenhuma delas foi vendida. Se cada prancha dessa custa R$4.000, estamos quase em R$400.000 que nós já doamos para o mundo, fora o resto que já foi, com o nosso coração. Isso é aloha, isso é amor, isso é o amor. Vale muito mais do que 4.000, talvez. Cada uma dessa vai valer porque o imagina dobro mais. Quantas pessoas vão aí. Não é o valor. Não é o valor. E agora hoje a comunidade entende que é importante. Olha, eu vou ter que levar lá para sei lá para onde. Eles falam assim, o que a gente vai fazer? Não sei, vamos fazer uma festa. Aí, olha, precisamos de 6.000. Tá bom, para fazer 2 pranchas, sei lá o quê. Então tá, vamos fazer uma exposição de um quadro, recentemente, sabe, fazemos coisas. Quais as estratégias para alcançar isso que a gente deseja nesse momento? E aí a gente faz a festa, faz o quê, sei lá, tal, papai, vem uma empresa, não, já fizemos uma festa, agora você vai com uma loja, vamos te dar o dinheiro, tá? Aí 2 amigos agora, recentemente, a Sunline e um grande amigo meu de infância, que é o Flávio Martins, que é dono do Hospital São Lucas, e tem a Biaxel, que é uma marca de própolis. Não, Cisco, a gente vai te dar as pranchas. Mas você já tem o dinheiro? Não. A prancha, e o resto você usa para logística sua, porque você vai gastar para comer, para ficar e tal. Então, e a gente foi com muito conforto agora, doamos mais 2 pranchas para Uruguai. Tem pessoas lindas por aí. Sim, e isso que a produção da prancha tem um custo econômico. Sim. Mas o ganho que ela representa vai ao encontro do título que vocês receberam. Exatamente. De um patrimônio imaterial. É isso. Porque não tem valor. Não tem valor. Expresso economicamente. O valor é palpável, muito maior do que isso. Sim. É as vivências que você vai... que elas vão proporcionar para as pessoas que tiverem acesso a isso. Então, a maneira com que se deu isso, ao longo do tempo, construção de coisas, né? De como a gente faz isso, como a gente conseguiu a rede, né? Como a gente captou isso, as pessoas serem generosas umas com as outras. E essa generosidade se expandiu dentro da nossa cidade, da Sociedade de Santos, e outros lugares, como vocês aqui também, que a gente possa poder falar sobre isso, porque incentivar. Todo lugar onde existe uma árvore bonita, né, meu? Não foi por acaso que ela cresceu ali, né? Muitas mãos passaram ali para regar, não é? Essa é a casa, é uma casa assim. Exatamente. Os frutos somos a gente, nós estamos aqui agora, e as crianças saboreando essa fruta. Mas sim, é verdade que a natureza nos ensina o tempo todo e que o mar pode proporcionar coisas boas. Como você falou, enfatizou, a gente está aqui no CRPI, Nossa. Que é a organização responsável pela produção desse podcast, né? E que tem por princípio levar boas histórias para as pessoas, né? Para que a gente, naquilo que a gente consegue impactar, reverbere e leve lições, aprendizagens, histórias positivas, né? Que boas práticas também irradiem, que sirvam de inspiração. Acho que esse é
é o legado que a gente começa a construir aqui do Papo On também. Muito. Que mais pessoas se inspirem e vejam que é possível. Sim. Que o caminho não é fácil. Não. Né? Agora, surfar uma grande onda não é fácil, mas você tem que desafiar e acreditar e fazer. Tem que acreditar, tem que perseverar e... Bom, agora é mais fácil, tá? O surf agora é mais fácil. Mas Lá eu digo atrás- simbolicamente, né? Não, as lutas são lutas, lutas são lutas, lutas. lutas são lutas, umas maiores, mas sempre há luta, sempre há luta, sempre. Mas eu acho que, acho que poderia falar sobre isso. Acho que as cidades que queiram, que desejem fazer o que as comunidades de surf desejem fazer coisas parecidas com as nossas lá, eu acho que os grandes surfistas, os grandes nomes do surf, uma pena que a gente perdeu o Tail, né? Mas que as pessoas que são grandes surfistas já passaram pelo momento de glória e que são grandes nomes, poderiam sim estar à frente, principalmente aqui no Brasil, na costa toda, e talvez destinar um pouco do seu tempo, das viagens para Bali e tal, pegar um novo tubo, um tubo diferente, né? Pegar sei lá, uma onda maior ainda. Uma onda maior e se pusesse à frente, como eu fiz. E para que as pessoas e outras pessoas possam viver um sonho maravilhoso, né? Essa onda linda, né? E sim, a escola é um grande exemplo, né? O Cisco é um grande exemplo, sim, sim. Assim como o Ariel, como outros grandes nomes do surf, mas tem que peitar, né? Sim. Você imaginava lá no passado que ia chegar nisso tudo que você nunca. já construiu? Não. Acho que se eu pensasse isso, talvez eu não fosse, né? Como eu te disse, não foi uma coisa pensada, foi um sentimento. Então, esse sentimento quando vem, cara, é como se tivesse assim, um único pão e mais nada, acabou tudo. E tivesse um monte de criança vindo na sua direção, e você fazia o que com isso? Então, é mais ou menos assim a minha história. Veio um monte de gente. Eu só tinha aquilo. Eu só tenho 2 braços. Mas se eu tenho 2 braços de gente que não tem braço, por que eu não abraço? Eu vou, eu seguro, eu acolho, eu vou. Eu não sou um homem tão grande assim, mas eu tenho uma alma bem grande. Então acho que isso ajuda, né? Então, sabe? E tenho muita sorte mesmo, cara. Graças a Deus, para oportunizar essas coisas, né? E ganhar meu tempo fazendo isso. Sabe? O tempo que me resta, tentar fazer com que isso seja cada vez mais legal para todo mundo, né? Te dar um exemplo, eu tô com uma prancha nova, 2 pranchas novas que eu fiz há 40 dias. Louco para entrar na água. E não consigo, entre aspas, porque é quase a história do mudinho, né? Se eu tiver muita ansiedade e perder esse flow, eu vou surfar para mim, mas eu vou esquecer o resto. Então eu estou cuidando do resto todo, que é muito legal, para depois aquela onda vir na minha direção e eu vou curtir até o final, entendeu? Estou esperando o meu momento. E que bom seria, né, se mais pessoas com a tua história, seja no surf ou em qualquer área, Sim. Seguissem esse exemplo, né, de que há um momento em que você, de alguma forma, conquistou tudo que era possível na tua ambição profissional, pessoal, e aí agora é a hora de eu também abrir, né, e oferecer para mais gente e ajudar mais gente, né? Seria tão mais legal, né? E que outras pessoas se inspirassem e fizessem isso na prática do dia a dia, porque pessoas com a história e de conquistas e de respeito que você teve ao longo da tua vida, da tua trajetória de atleta, é óbvio que isso de alguma forma contribui também, porque você cria conexões e aí pessoas se aproximam e aí você começa a trazer. Então acho que isso seria muito legal. Uma vez eu participei de um evento aqui no Guarujá e o Flávio Canto, que é do judô, ele deu uma patinada ali na hora que eu perguntei para ele se o fato dele ser quem ele era ou ajuda. Ele disse que não muito, mas é óbvio que ajuda. Lógico abre que sim. portas. Lógico que sim. Não tem como negar isso. Lógico que sim. Se chegar um judoca sem a mesma história dele,
peso é outro, né? E acho que seria muito legal se as pessoas tivessem esse grau de consciência de responsabilidade social. Né? Mas você falou uma coisa, grau de consciência. Eu acho que chega um momento onde a pessoa começa a reparar naquele que está ali. Bom, já posso fazer? Eu posso, deixa que eu vou. E não desistir, né? Eu sou um cara inconformista total. Eu não desisto. Eu sei que ele pode me falar um não agora, mas daqui a 2 horas ele está relaxado e eu vou pegar ele de jeito. Então, assim, por quê? O objetivo não é para mim. Já foi esse tempo. O objetivo é para outras pessoas. Então, quando eu sou o ponte e chamo as pessoas para me ajudar, eu só estou servindo como ponte para fazer um facilitador. Eu sou um facilitador. Então, é intuitivo mesmo. Eu sei que eu sinto o momento certo e vou de encontro. E não vou perder a oportunidade. Não vou perder. Eu não vou voltar com esse não. Eu posso voltar centenas e milhares de vezes, mas ele vai ter que me dar um sim. Porque eu vou provar para ele que isso é importante. Então, eu não desisto. Não mesmo. Nunca pensei em desistir e acho que as pessoas têm muitos surfistas notáveis, com corações bons e outras modalidades também. Existem outros projetos. Pessoas que são boas, também generosas. Mas podem fazer mais, muito mais. Muito mais. E convencer governos, convencer secretários, pessoas que têm poder, convencer empresas para vir. Lógico que sim. É questão de ter esse olhar, esse tempo para isso, né? Por isso eu falei, então vamos tentar destinar um pouco da minha surf trip para essa onda, né? Não preciso ir tão lá, posso estar mais local, não preciso viajar tão longe para pegar uma onda perfeita. Essa é uma onda perfeita aqui. Muita gente faz coisa legal aqui também, né? Sim. Tem vários projetos legais aqui. Muitos. Muitos. E é o que faz a diferença na vida de tanta gente, né? São tantos projetos que transformam vidas, né? Mas, e aí a gente está chegando nos momentos finais aqui desse bate-papo. E aí a gente quer te perguntar para o que você deixa o seu like, o seu joinha? Meu like, eu acho que para todos os governos e pessoas que estão atrás do poder, que tem esse olhar, essa empatia para todos, né? Esse é meu like. Eu tenho ido em alguns lugares que me chamam a atenção para isso. Ou se não, foram convencidos para que sim. Ultimamente no Uruguai foi assim. Eu convenci, eu falei, eu sei que você está com pressa, você vai... Não, eu vou ficar escutar você. Tá. Então me escuta. E o Ariel, de longe, falava assim, me forçando a falar umas coisas que ele sabia que ela tinha que escutar. Olha como eles me ensinam, meus mestres. E sim, eu a convenci, foi incrível. E agora eles têm a sorte de ter pessoas generosas e amorosas, porque entenderam de perto e foram lá para olhar o que estava sendo feito. Então, sim, o meu like é para as pessoas que têm o poder de transformar, sejam elas qual for empresa tal, e que têm esse olhar diferenciado para ter uma comunidade melhor. Esse é meu like. E para quem vai um dislike? Dislike seriam muitos, mas não sei. Eu acho que os governos... Pode ser mais do que um, se você quiser. Eu acho que o dislike é para as entidades ou países que estão em guerra, e num momento tão difícil que nós passamos com pandemia, onde se poderia se observar uma vida melhor para todos. O dislike é para as guerras, né? O egoísmo, né? Desses governos que só pensam em, sei lá, em coisas diferentes do que nós fazemos, né? Esse é o dislike, ver a miséria das pessoas que deixam o seu povo na miséria mesmo. Miséria. Guerra, né? Para aqueles que fazem guerra, esse é o meu dislike. A gente está de passagem, né? Nesse mundo. É. Né? Um dia não vamos estar mais aqui. Como é que você gostaria de ser lembrado para depois desse tempo? Isso não importa. Sinceramente, não. Eu só gostaria de que em algum momento não consigo falar, cara. Talvez em algum momento a minha filha desse uma olhadinha, sabe? Só isso. Tenho certeza que vai. O que foi feito, já está certo. Não preciso de nada disso.
Só preciso que, em alguma maneira, contaminar minha filha, que é jovem e que prospere com esse amor que eu recebi em DNA, não sei da onde, né? Que só isso. Um momento só onde ela pudesse olhar essa foto e falar. Com certeza ela já faz. Isso daí ela já deve Esse ter é meu aloha. ela já tem esse... Desculpa. Esse orgulho. Não, rapaz, acho que esse programa foi... Esse episódio foi o que a gente acho que mais se emocionou, né? Por conta da tua história, da tua trajetória, né? Da forma apaixonada, né? De coração que você se coloca. Acho que se reflete uma honra tá aqui, nas suas lágrimas, na sua emoção, né? É uma honra para mim, quando a gente conversou no passado, obrigado. Né? Aí você estava sem agenda naquele momento, aí ficou um pouco, mas faz parte. E agora, foi semana passada, a gente se falou e já possibilitou de você vir hoje para gravar. E foi legal te reencontrar, relembrar essa história. Obrigado. Parabéns. Nós que agradecemos. Pela tua vida, Obrigado. Por toda a trajetória que você traz e por tantas transformações de vida que você proporciona no teu dia a dia. Pra gente é um momento muito especial. Tenho certeza que a gente hoje registrou um capítulo muito importante da história do Papo On. Que tá começando, quem sabe daqui a 30 anos também a gente vai poder estar olhando para trás. E faz tempo que eu não me emociono assim. Eu sempre sou mais emotivo e tal, mas algumas coisas são muito relevantes assim e me mantém, né? Esses fatos que você me fez colocar a tua história em relação à minha com a vida que vem lá de trás. E essa coisa do tempo, né? O tempo, sei lá, a gente tem que estar fazendo o máximo possível, né? Sabe? Não vejo isso uma dificuldade de vir ou tal agenda, não, mas é o momento tem que ser esse. Sim, exatamente. Sabe? Tem que ser esse. E engraçado, a resposta que você deu, eu acho que é uma resposta que a gente não ouviu de ninguém e que eu não esperava. E aí, eu acho que vai de encontro com o que você disse, não olhar para si, né? Porque talvez quando a gente pergunta como você gostaria, aí você fala, isso não importa. Importa o que você deixou, não o que você gostaria. Sim. Sabe, afinal todos nós vamos para uma caixa. Mas independente disso, as pessoas vão ter lembranças boas suas. Sim. Com certeza. Sim. Você tá deixando coisas boas. Sim. Vou deixar saudades, tá bom? É uma árvore que vai continuar frutificando. Sim. Né? Para todos sempre aí. Muito obrigado, Regi. Muito obrigado de coração. Obrigada. Abençoe a nós todos. Mahalo. Amém. E a gente encerra mais esse episódio do Papo On Podcast. E normalmente a gente termina, né, com algum ensinamento. E hoje ficaram vários, né? Eu acho que tem a questão do amor, que foi muito dita pelo Cisco desde o começo da participação dele. A resiliência, acreditar no sonho, correr atrás, não deixar com que alguns percalços te afastem do caminho, né? E num momento do mundo e da vida de todos nós em que a racionalidade, a razão está tão em voga, mas que é importante também deixar fluir uma boa emoção e agir com o coração, porque aí a gente também constrói, a gente também transforma. Espero que vocês tenham curtido esse momento, que para mim é histórico, né, de a gente ter conseguido ter esse bate-papo. E fique conosco nos próximos episódios, porque sempre boas conversas acontecem aqui.